Olá, meus amigos do YouTube, vamos começar o nosso pós-planejamento. Vamos falar sobre domingo, dia 2, até o sábado, dia de hoje, dia 8 de junho. Lembrando, faltam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 dias para a Copa América. Aliás, para a Eurocopa, né? A Copa América começa um pouquinho depois. Terminou agora, estou aqui olhando do lado, Portugal e Croácia. Croácia venceu Portugal por 2-1 em Portugal. Grande resultado da Croácia. E Portugal continua sendo, na minha opinião, um dos favoritos para a Euro. Portugal jogou com um time um pouco mais alternativo, mas a Croácia é um timaço. A gente sabe disso, né? Sabia disso. Mas vamos falar um pouquinho dessa última semana. O jogo da Atalanta com a Fiorentina, no domingo, dia 2, era um jogo completamente extra, tá? Eu acho que a gente chegou a falar sobre esse jogo no pré-planejamento passado. Eu não vou falar muito sobre ele porque eu acabei não trabalhando. Mas foi um jogo completamente aberto no primeiro tempo, que não correspondeu no segundo. Eu lembro que a gente comentou sobre ele à tarde e que ia começar aqui os jogos do Brasileirão. Eu não trabalhei nesse domingo do Brasileirão. O Hulk fez o primeiro gol, o Ademir, lei do ex aqui, né? Empatou para o Bahia aos 70. O Palmeiras venceu o Criciúma com gol no finalzinho, de virada, né? De virada. Não, não foi de virada. O gol do Gomes foi de pênalti aos 67, do Mateuzinho foi aos 68. Então o Palmeiras conquistou uma vitória importante fora de casa. Não é fácil jogar em Criciúma. É um território hostil. Inclusive, já anotei o Criciúma aqui para próximos jogos para ficar de olho. Inclusive, acho que ele pega agora o Cuiabá. Tô curioso para ver esse jogo. O Vasco Flamengo foi um jogo completamente atípico, de clássico, né? Eu respeito muito o clássico, não concordava com cotações esmagadas do Flamengo, nem começou tão baixo assim. O Vasco saiu na frente com o Verratti e depois o Flamengo tomou conta completamente do jogo, do emocional do Vasco e depois a expulsão aqui do João Vitor aos 49, né? O Flamengo poderia ter feito muito mais, muito mais. Realmente foi um daqueles jogos históricos. Eu não trabalhei, mas eu acho que não sei se teria tanta oportunidade assim também. Acho que dentro de campo você, depois do cartão vermelho, sim, mas antes você não conseguia prever o que estava vindo aí. É uma loucura. É aquele tipo de jogo que realmente abala qualquer jogador, né, do Vasco, então nem se fala. Eu acho que a partir do momento do terceiro gol aqui com o cartão vermelho, eu não sei se eu teria imaginado o que estava por vir, mas poderia ter sido ainda mais. Muito. Aqui no Rio, estado do Rio, o pessoal ficou maluco, né? Foi realmente uma coisa assim, fora da curva. Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Bom resultado do Fortaleza. Fortaleza está aqui na 11ª colocação, chegou na segunda vitória no Brasileirão. Boa vitória que eu falo porque o Atlético Paranaense vinha muito bem e poderia ter assumido a liderança se tivesse vencido, tá? Isso porque o CAP não costuma ser tão bom fora de casa nos campeonatos brasileiros, mas nesse ano, muito bem. São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-0. Um gol logo no comecinho, depois um cartão vermelho. Mais um cartão vermelho em jogos de São Paulo. E aí o São Paulo venceu, já vai aqui para a 4ª colocação. Acho que era isso dos jogos de domingo. Eu praticamente fui inoperante no domingo. O Saint-Étienne já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1 no playoff aqui da França. Acabou conquistando aqui, né, a vaga depois de empatar, perder de novo por 2-1 e depois conseguir um gol no finalzinho. O Aves voltou a vencer o Portimonense, de novo pelo mesmo placar, 2-1, agregado de 4-2. O Excelsior quase conseguiu reverter aqui na Holanda, porque o primeiro jogo tinha sido 6-2 para o NAC, o Breda, e o Excelsior conseguiu meter 4-1, faltou um golzinho. Acabou passando o NAC. Teve mais um jogo aqui, ó. Venezia e Cremonese, primeiro jogo 0-0. O Venezia fez o primeiro gol no primeiro tempo e segurou na final aqui dos playoffs da Itália. Na segunda-feira, acho que aqui começou os amistosos, né? Exato.
Eu marquei aqui com um símbolozinho azul o que eu consegui fazer de oportunidade, tá? Eu tenho focado muito nesses amistosos, apenas nos favoritos. Eu não tenho entrado em jogos parelhos, porque eu estou dedicando muito meu tempo à construção do meu material, digamos assim, de estudo para Euro, né? Eu fiz isso na Copa do Mundo, deu muito certo. No final eu comento um pouquinho o que eu tenho feito, tá? Vamos lá. Croácia e Macedônia, não consegui me posicionar, porque a Croácia marcou um gol cedo sem estar tão bem em campo assim. Depois, no final, acabou marcando mais um gol. A Macedônia é daqueles times que não precisa de tanta oportunidade para marcar um gol, e finaliza bastante mesmo não tendo tanta posse. Então é um time perigoso. Eu não quis me posicionar aqui. Inglaterra e Bósnia, cheguei a me posicionar nesse jogo, mas não peguei gol. Me posicionei dentro do primeiro tempo. Não gostei muito do que eu vi. A Inglaterra melhorou muito no segundo. No segundo eu já não estava posicionado. E a Alemanha e a Ucrânia também cheguei a me posicionar nesse momento de pressão aqui da Alemanha. Não gostei também da continuidade dessa posição. Com umas pequenas chegadas da Ucrânia, o mercado começou a se posicionar contra a minha posição e eu fechei com um pouco de prejuízo, tá? À noite o Santos perdeu para o Botafogo, não fez um bom primeiro tempo, eu consegui ver só um pouquinho desse jogo. E o Operário venceu o Amazonas por 1-0. Achei que o Operário poderia se complicar, acabou não se complicando, né? Na terça-feira, dia 4, eu trabalhei e peguei o primeiro gol desses amistosos da Suíça contra a Estônia, odd baixinha, né? Superioridade bem grande aqui da Suíça. Peguei esse primeiro gol do Zuber aos 20 minutos. Segurei um pouco a posição, mas não mantive para o segundo gol. Acabei fechando depois que a Suíça deu uma respirada. Também peguei um gol no jogo da Alemanha com a Ucrânia. Alemanha e Ucrânia? Não. Portugal e Finlândia. Estou olhando para o dia 3, na verdade estou falando do dia 4. Portugal e Finlândia aqui, nesse início. Aqui eu acho que foi um gol ruim. Eu devia ter fechado minha posição. Portugal tinha muito controle, mas nesse momento do gol, não sei se estava tão bem assim. Enfim, talvez eu tenha sido teimoso. Não estava com a cotação, com a stake tão cheia naquele momento, mas acabei pegando o primeiro gol de Portugal. Segurei um pouco a minha posição. Poderia ter pego esse segundo gol de penal também. Segurei bastante a posição, ó, de Portugal bem estabilizado. Depois fechei, né? Não estava a fim de ficar segurando a minha atenção nesse jogo, queria olhar outras coisas também. Itália e Turquia, não quis me posicionar. A Itália muito favorita, mas não conseguiu progredir de fato com essa superioridade em campo. A Turquia foi bem, de maneira postada. O jogo da Áustria com a Sérvia mostrou a fragilidade da defesa da Sérvia, que a gente já conhece, apesar da Sérvia ter ganhado hoje da Suécia. A gente já vai comentar sobre isso também. Dei uma olhadinha por cima no jogo da Irlanda com a Hungria. Achei que a Irlanda não merecesse a vitória, mas também é o estilo de jogo deles, não dá pra gente ficar criticando, né? É um time que se defende e acabou. E no finalzinho, num contra-ataque, acabou conseguindo uma vitória. A torcida ficou enlouquecida. Me parece que os irlandeses gostam muito de encher o caneco. E deve ter sido uma noite na Irlanda de muita festa. Mas tem sido amistoso, né? À noite, o Grêmio enfrentou o Ashpat, venceu o Ashpat fora. Não consegui ficar acordado assim para ver esses jogos. O Grêmio precisava muito vencer, porque senão seria eliminado. Um placar de 1-0. O Grêmio do meu amigo Tadioto. Hoje eu recebi uma excelente notícia. Que o Tadioto deu uma progredida no tratamento dele. O Tadioto segue numa situação muito difícil. Mas hoje a gente recebeu uma notícia no grupo que a gente tem aqui de notícias do Tadioto. De que ele hoje conseguiu ficar de pé. Ele reconheceu algumas pessoas. Enfim, ele passou... Não só por tudo que vocês já viram aí, que eu já comentei, mas o Tadioto passou por outras grandes complicações na UTI. Muitas, assim, pesadas, que a gente não gosta de ficar comentando. E ele tá lutando. Graças a Deus. E... Enfim, não sou gremista, mas... que o Grêmio seja campeão esse ano pelo Tadioto. Juro por Deus. E fiquei muito feliz. A esposa dele tá aí, está até digitando alguma. Provavelmente vai atualizar a gente aqui. Se eu tiver mais notícias, eu mando para vocês. Então, o Grêmio se classificou com essa vitória contra o Ashpato.
O Inter venceu o Tamoiapa. Aqui eu acho que se eu tivesse acordado eu teria pego esse back Inter, hein? Você pegou? Acho que eu teria pego. Foi muita superioridade do Inter aqui, meu. Pelo menos estatística. Eu não gosto de olhar tanto estatística, mas foi muita superioridade do Inter. Na Série B, o Paysandu venceu o América e o Mirassol venceu o Guarani. Vamos para quarta-feira, dia 5. Consegui trabalhar mais 2 jogos ali, mas não peguei gol, né? Aqui, ó. Bélgica e Montenegro. Estive a favor da Bélgica durante bons minutos, mas no momento do gol da Bélgica, não estava dentro do mercado. Paciência, tá? Mesma coisa em França-Luxemburgo. Estive a favor da França. Aqui foi forçado, tá? Aqui foi forçado. Eu entrei numa cotação com uma stake bem maior nesse jogo e acabei fechando a posição na mesma odd. Foi forçado. Queria ter pego um gol com uma stake bem alta e acabei. A França não me ajudou tanto. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Vou fechar a posição. Cotação muito baixa, eu não gosto de trabalhar. Não tem problema, tá? No trade você não tem problema de trabalhar essas cotações aqui. Mas eu não gosto. Não gosto, juro pra vocês. Eu saí da posição porque eu não me adapto, né, emocionalmente nessas cotações. Por mais, vamos dizer assim, por mais tranquilidade que você possa ter, tá? Então, não sei se eu me fiz entender. Eu gosto mais de cotações acima de 1,15. Eu até entro de vez em quando, mas é para me arrepender depois, tá? Na Série A, Cuiabá e Vitória 0-0. Achei que o Cuiabá tinha uma cotação muito baixa. Achei que poderia se complicar. Não faria sentido, na minha opinião, uma cotação tão baixa. E o Juventude venceu o Atlético Goianiense por 1-0. O Juventude vem bem, hein? Uma derrota apenas no campeonato. Acho que foi bem dentro de casa, não foi? Aqui, ó. 2 vitórias e um empate. Juventude vem bem. A Noruega, com um hat-trick do Haaland, venceu o Kosovo, mas eu não me atentei nesse jogo. Também não tive oportunidade para fazer Dinamarca e Suécia, porque a Dinamarca marcou com míseros 2 minutos de jogo. Então, acabei deixando para lá. Se eu tivesse condição física, teria ficado acordado para ver México e Uruguai, que para mim hoje o Uruguai é uma das melhores seleções da América do Sul, uma das fortes candidatas na Copa América. Queria ver o México também, que enfrentaria o Brasil já já, mas não dá, gente. Não dá. É igual hoje, o jogo do Brasil é 10 horas. Não tem condição nenhuma. Eu, 8 horas da noite, eu dou meu primeiro bocejo. Quando dá 8h30, já fui. Já fui. Ou a idade chegou, ou eu me adaptei aqui no sítio e já foi. Infelizmente. Eu ainda tô pensando em como eu vou adaptar minha vida pro Campeonato Brasileiro. Porque assim, acabou. Eu sei que a Euro vai durar um tempinho, a Copa América também, mas acabou essas competições. Cara, a gente fica órfão. Eu vou ter que tirar férias. Vai ter jeito. Por mais que eu queira fazer o Brasileirão, vamos ver o que eu vou fazer. Vai ter que ser Brasileirão sábado e domingo. Porque dia de semana, pra mim, Libertadores, nossa, como vai ser ruim Libertadores. 9h30 da noite, meu Deus. Olha, eu me tornei um idoso. Me tornei um idoso. Enfim, com 33 anos, que lá vou eu, me tornei meu pai. Impressionante. Como que o corpo da gente se adapta, né? Fortaleza venceu o CRB na final da Copa do Nordeste? Ou era semifinal? Acho que era final, né? Foi final. Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste. Ah, não, o jogo da volta. Falando besteira. Tem o jogo da volta agora, mas o Fortaleza tá com uma mão e 3 dedos a taça. A outra mão. Muito, muito difícil o CRB recuperar isso daí. No dia 6, Holanda e Canadá. Não senti confiança. Acompanhei o jogo todo, mas não senti confiança para trabalhar a favor da Holanda. Tá? Até porque o início do jogo não foi nada bom. A Holanda cresceu no final do primeiro tempo. Cogitei, mas não entrei. No segundo tempo, a Holanda conseguiu seus gols. Sinceramente, esperava mais. Mas depois, fazendo o planejamento da Holanda, vocês vão ver já no YouTube, para o jogo contra. Quem que é o próximo adversário da Holanda que eu acabei de fazer o planejamento e já esqueci? Olha a memória do velho. Contra a Islândia, que ganhou da Inglaterra.
A Islândia vai forçar a Holanda a propor jogo. Mas a Islândia é traiçoeira. É traiçoeira. É uma equipe tinhosa, né? Nas eliminatórias da África, não dá pra mim. Não tem condição de trabalhar. Tem pouca liquidez e os times realmente têm uma qualidade técnica bem ruim. Pelo menos os jogos que eu olhei, tá? Senegal e Congo não me passou confiança nenhuma. Esse 1-1 aqui de Senegal. Achar stream pra esses jogos também é um pouco mais difícil. O Egito venceu o Burkina Faso e a Argélia perdeu para a Guiné em casa por 2-1. Não dá para mim. Vou ter que me adaptar também. Está difícil. Nas eliminatórias da Ásia, as cotações são muito esmagadas. Olha, Japão 1-0-1. Enfim. Na sexta-feira, dia 7, que foi ontem, deixa eu ver se eu... Inglaterra e Islândia. Cheguei a me posicionar depois do gol sofrido pela Inglaterra. A Islândia fechou a casinha. A cotação da Inglaterra estabilizou. Trabalhei peso do dinheiro ali, tentei buscar uma cotação mais alta. Essa cotação até voltou um pouquinho a favor da minha posição, mas fiz uma free bet, fui tirando a minha posição até fechar. Não se comportou a Inglaterra do jeito que eu esperava, nem no início do jogo. Não achei que valeria a pena ficar back Inglaterra no início. Acho que seria mais por peso da camisa. Não era uma superioridade assim clara. É o que a gente tem que lembrar. Posse de bola contra equipe que joga sem a bola de maneira reativa não é critério de superioridade. Comentei isso hoje no planejamento da Holanda contra a Islândia, no planejamento da República Tcheca contra Macedônia. Equipes que jogam de maneira reativa, você tem que tomar muito cuidado. A Islândia não precisa da bola para ser perigosa. E não foi só nesse jogo contra a Inglaterra, não. A maioria dos jogos contra as seleções de topo da Islândia são assim. A Islândia teve uma queda, e está passando ainda por essa queda, depois daquela Euro de 2018, né, conquistada por Portugal, acho que foi 2018, se não me falha a memória, e gol do Éder no final. Mas naquela Euro, a Islândia... Foi 2018, título de Portugal? Portugal, campeão da Euro. 2016. Foi 2016. Ali começou... Tô confundindo. 2018 foi o título da França na Copa do Mundo. Ali foi a queda da seleção da Islândia. A seleção da Islândia naquela Euro era absurdamente difícil de se enfrentar. Tanto é que quando chegou na Copa do Mundo de 2018 já não conseguiu progredir tão bem. Acho que ficou no grupo da Argentina, posso falar um besteira, mas acho que foi isso. Mas na Euro era muito difícil. Era muito difícil. Ó, Islândia, Euro 2016. Deixa eu ver se tem aqui uma campanha. Ó, primeira rodada, pegou Portugal, empatou 1-1. Segunda rodada, empatou 1-1 com a Hungria. Terceira rodada, venceu a Áustria por 2-1. Nas oitavas de final, eliminou a Inglaterra por 2-1. E aí foi eliminada pela França por 5-2 nas quartas de final. A França que chegou na final contra Portugal acabou perdendo. Mas foi uma Islândia que, nesse jogo, acabou ficando atrás do placar. E aí, ao sair para cima, confiando num sonho de chegar numa semifinal, acabou tomando mais gols. Mas foi uma seleção muito forte naquela época. E jogava assim, sem posse. Então, posse de bola numa seleção que é esperado posse de bola, não é critério de superioridade. A gente precisa de algo a mais. A Islândia acabou marcando um gol. Quem estava a favor pela camisa tomou esse gol. Eu entrei pós-gol para tentar buscar uma estabilidade do preço ali, uma descida do preço do dinheiro. Até fiz uma grana, mas não necessariamente pagou o risco, na minha opinião. Depois fechei a posição, não quis ficar até o final do primeiro tempo. Acho que até daria para ficar até o final do primeiro tempo. A odd da Inglaterra foi subindo a conta-gota, né? Mas em nenhum momento eu acho que a Inglaterra pegou tanto no jogo ao ponto de merecer essa virada. Jogo da Alemanha com a Grécia, eu assisti de cabo a rabo, mas acho que, sinceramente, a melhor posição foi a do over limit, que eu entrei no final. Não achei a Alemanha superior no primeiro tempo. Não achei que o gol da Grécia também foi tão merecido no primeiro tempo. Foi uma falha do Neuer, na minha opinião. Mais uma batida de roupa do Neuer. Me lembrou muito aquele jogo contra o Real Madrid, na semifinal da Liga dos Campeões. Você lembra bem disso, né? O chute do Vinícius Júnior. E aí,
A Grécia conseguiu 1-0, se fechou no segundo tempo, começou a buscar contra-ataque. A Grécia teve pelo menos 2 grandes contra-ataques para poder matar o jogo, não matou. Ali eu entrei no overlimit e acabei pegando esse gol aqui do Pascal Gross. Agora eu tô em dúvida se é Pascal Gross ou Pascal Grob. Porque a letra é um B, mas deve ter som de S, né? Porque o narrador falou Pascal Gross. Enfim, não... O Pascal. Vamos deixar como Pascal. E foi isso. Foi o único overlimit desses amistosos até agora que eu peguei. Escócia e Finlândia. Não, marquei para fazer e não consegui fazer. A Finlândia esperava um ambas marcam nesse jogo, que a Finlândia vinha motivada de Portugal. Não foi o Teemu Pukki que fez o gol, mas a Finlândia conseguiu complicar a vida da Escócia aqui. A cotação da Escócia era baixa, o favorito podia se complicar e se complicou. O jogo que eu queria ter observado também era Peru e Paraguai, mas foi muito tarde para mim. Para mim foi uma surpresa a Polônia ter vencido tão bem a Ucrânia que conseguiu segurar a Alemanha, mas eu não consegui assistir o jogo com tanta atenção como eu gostaria. A República Tcheca venceu Malta por 7-1. Acho que daria para ter pego esse back a República Tcheca, mas também não foquei no jogo. No Campeonato Brasileiro Série B, o Curitiba venceu o Ituano por 4-2 e o Santos perdeu de novo. Agora para o Novo Horizontino, mais um time de São Paulo. E o Santos vive aí uma primeira crise dentro da Série B. Não é uma crise, mas é a primeira, né? Nesse sábado eu não tive oportunidade nenhuma. Estava aqui desde cedo na frente do computador esperando sedentamente para poder clicar, mas não encontrei nada aqui no dia 8. Ó. Vamos lá. Acompanhei Hungria-Israel, sempre com medo de trabalhar a favor da Hungria, porque Israel é um time traiçoeiro no contra-ataque. Não peguei os gols foram passando na minha frente, o trem foi embora e eu fiquei olhando. Suécia e Sérvia, sempre desconfiado da defesa da Sérvia, mas também sem confiar na defesa da Suécia, não fez nada. O gol da Sérvia veio talvez no momento ali de boa intenção da Suécia, não acho que era um gol para tomar. No segundo tempo, Sérvia jogando de maneira reativa, com Mitrovic ampliou aos 60 e depois com o Santadic aos 70. Suíça e Áustria, jogo perigosíssimo, acabei não me expondo, o gol da Áustria foi bem cedinho, a Suíça marcou o seu empate no momento onde não estava bem, acelerou, marcou e aí depois ficou bem, não foi o suficiente. A Croácia marcou de pênalti num jogo morno, pelo menos para mim, num jogo sem superioridade naquele momento. Portugal empatou logo no início do segundo tempo, também sem dar leitura nenhuma. E a Croácia fez o 2-1 numa jogada completamente onde Portugal tinha pelo menos o domínio do jogo. Então, assim, leitura zero nesse jogo. A Dinamarca vai vencendo a Noruega por 2-1. O gol foi do Haaland, mais um gol dele agora nesses amistosos. Fiz o primeiro tempo, acompanhei o primeiro tempo, mas também sem padrão para mim. E aqui, na Bélgica com o Luxemburgo, cheguei a estar a favor da Bélgica no comecinho, cheguei a abrir posição agora há pouco, falando com vocês, mas fechei a posição. Queria uma cotação um pouquinho maior nesse jogo. Não entrei com esse take cheio, já fechei. Fechei com um ticket de prejuízo, achou. E vim gravar esse pós-planejamento. E o gol do Lukaku saiu aos 42, agora que eu tô vendo. Não tenho condição de assistir Brasil e México às 22 horas. Acho um desrespeito com pessoas idosas que dormem cedo. Talvez eu acompanhe esse jogo da Espanha com a Irlanda do Norte. Estou com medo dessa cotação tão baixa, mas se for uma superioridade muito grande, estarei lá com o meu querido back favorito. E é isso. À noite tem o Grêmio, tem o Internacional, tem Série B. Deixa eu comentar um pouquinho como é que eu tenho feito o meu planejamento na Euro, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos do que eu fiz na Copa do Mundo. Tá até velho os papéis já, ó. Catar do grupo A, Equador do grupo A e Senegal do grupo A. Eu acho que eu salvei, eu acho que eu deixei guardado somente esses 3 aqui. Não sei porquê, acho que foi mais um negócio de carinho mesmo. E o que eu costumo fazer? Eu utilizo muito os vídeos do Rafa Oliveira, já comentei para vocês, né? Como joga tal seleção, isso é muito importante. O Rafa faz um trabalho sensacional. Eu não vou replicar os vídeos dele, eu quero que vocês assistam, tá?
Pesquisem aí no YouTube, Rafa Oliveira. E aí vocês vão ver como joga Piriri Pororó, como joga outra seleção. Vocês vão gostar muito, tá? É aqui, ó. Esse tipo aqui, ó. Tá vendo? Esses vídeos aqui. Vocês vão gostar pra caramba. O tipo de anotação que eu faço. Primeiro eu anoto a escalação provável. Eu faço um círculo aqui, ó. Tá vendo? Coloco os principais jogadores da equipe. Nesse vídeo do Rafa você vai conseguir essa informação, mas também você pode usar outros PDF de apoio, você pode utilizar o SofaScore, você pode usar, né, qualquer um. Vou ler para vocês o que eu escrevi nessas 3 coisas aqui, para vocês pegar como insight, tá? Tá bom? Catar. No Catar, eu escrevi do ciclo da seleção do Catar. Ó, conseguiram experiência internacional na Copa América de 2019, Copa Ouro de 2021 e os amistosos dos times folgados nas eliminatórias. Treinador desde 2017 / continuidade, ou seja, tinha continuidade no trabalho. Desde junho treinando juntos. E aí eu escrevi com uma outra cor, em vermelho. Nenhuma outra seleção vai chegar com mais tempo de preparação. Essa era a principal vantagem do Catar, né? E o melhor momento foi em 2019, 2020. Estilo de jogo: 3 zagueiros, 5-3-2. Modelo de jogo. Como se defende? Não é uma seleção agressiva sem a bola. Isso é uma informação importante. Permite que o adversário toque na bola. Não tem aquele PPDA tão baixo, né? Como a gente costuma falar. Não marca com um bloco tão baixo. Ou seja, não é uma seleção que faz marcação-pressão lá no campo do adversário, mas também não é aquela seleção que vai marcar muito baixo, vai marcar no meio. Isso, o que se oferece para o adversário? Confiança na saída e talvez lançamentos nas costas das linhas, né? Não é um time físico que fica parando tanto jogada no meio campo, né? Eu escrevi aqui que a seleção é mais passiva. Lançamento em profundidade com muita frequência. Sofre com tabelas que tiram o sistema de posição, as famosas infiltrações, né? Aqueles passos mais rápidos. E tem dificuldade nas bolas paradas. Como o time avança, olha aqui, ó. Saída com os zagueiros, buscam inversão de jogo com muita frequência. Isso aqui é importante, você saber qual jogador que busca mais inversão de jogo. Por quê? Porque você tem fragilidade defensiva geralmente em um dos lados, né? Lado esquerdo mais forte, gosta de sair trocando passes. Isso é importante. É uma seleção que não tem tanta qualidade técnica, que de vez em quando na saída de bola vira o jogo, mas não necessariamente são lançamentos tanto para frente, e gosta de sair trocando passe. Se você tem uma seleção, e aí eu fui colocado aqui, ó, se for pressionado, vai lançar no pivô, o Amosiali, que é um jogador importante deles. Aí eu escrevi assim, ó, verificar a eficiência. Isso eu só vou conseguir acompanhar no primeiro jogo. Se no pivô, se o lançamento nesse pivô e esse pivô for feito bem feito, eu sei que o Amosiali, que era o jogador importante aqui desse pivô, ele é uma válvula de escape. Então, se eu sei que a equipe vai ser pressionada por determinado adversário, eu sei que esse jogador aqui ele vai ser acionado e que ele tem ou não uma boa condição de segurar o jogo. Se ele não tiver uma boa condição, provavelmente eu tenho aqui uma deficiência. Outra coisa, se é uma equipe, como eu falei ali antes, que gosta de construir com passes e o time vai subindo linha, a partir do momento que você perde a bola, você oferece muita chance para o adversário. Ó, acho que eu escrevi isso aqui é uma coisa, ó. Aqui, ó. Sofre com contra-ataques quando é desarmado na transição. Então, se é um time que gosta de ficar tocando bola, vai subindo, vai ganhando confiança, pum, toma um contra-ataque quando é desarmado, tem dificuldade. Isso é o que eu escrevi do Catar. E, obviamente, você vai fazendo mais anotações à medida que o tempo que você vai vendo a seleção de fato jogar. Seleção do Equador, que também ficou no grupo do Catar, né? Ó, chega bem a Copa, o treinador assumiu em 2020. Renovação com o torneio sub-20. Isso é informação importante, mas eram jogadores mais jovens, né? Houve uma transição ali no time do Equador. Jogada sem bola.
menor PPDA das eliminatórias da América do Sul. Passes permitidos até o desarme, 8,15. Olha a diferença do Catar para o Equador. Inclusive, a Argentina joga com o Equador já e isso não mudou, tá? O Equador tem um PPDA muito baixo, ou seja, passes permitidos até o desarme. PPDA não é alto. Você não permite tantos passes assim para o adversário até desarmar. Marcação muito forte e gosta de deixar o adversário desconfortável na marcação-pressão. Saída de bola. Muito pelos laterais, muita liberdade ofensiva para esses laterais e principalmente com o Estupinhan. Aqui era o principal jogador naquela época, né? Também fiz aqui um desenho da parte tática do Equador. Ener Valencia, o Ibarra, Caicedo, Franco, o Estupinhan, que era a peça-chave. Dificuldade em fazer gol, ó. Pressiona a faixa central do campo. Força o adversário a arriscar um passe longo ou sair pelo meio, né? Mas tem dificuldade de colocar a bola na rede. Laterais sobrecarregados. Isso aqui também foi uma informação importante porque eu usei para os jogos, ó. Precisam cobrir os passes nas costas dos pontas e voltar para o campo para compor a linha de defesa. O Estupinhan, por exemplo, era um lateral que quase sempre era acionado, né? Posso colocar o Estupinhan, mas o Castilho, o Preciado também do outro lado, ou o Castilho, sobe para tentar fazer, para receber aquele passe. Geralmente é jogado nas pontas, depois você tem que fazer a recomposição defensiva. Um time que joga assim, onde os laterais são muito sobrecarregados, a Inter de Milão. Dumfries do lado direito, Di Marco do lado esquerdo. Quase sempre você vê os jogadores passando e aí você tem que fazer uma recomposição muito rápida. Isso é um fator importante, tá? O famoso cobertor curto. Até escrevi aqui de azul, cobertor curto. Você sai para atacar, mas tem que voltar para se defender. Ó, o Valencia pode jogar de falso ponta para facilitar a entrada de um homem de referência. Então o Valencia, que é o homem, o Ener Valencia, que era o homem de referência naquele momento, pode fazer um falso ponta, buscando do lado do campo, para rolar a bola para um homem de referência. O Equador fez muito isso nas eliminatórias. E aqui o Senegal tinha menos informação, né? Seleção mais forte ou principal seleção do continente africano, campeão da Copa Africana, extremamente organizada. Aí eu tinha escrito aqui para não estereotipar, né? Que a gente tem mania de achar que os times africanos é só jogo físico, não necessariamente. Não joga em ritmo tão alto como pensam. Já aconteceu com você? De você achar, pô, vou analisar um jogo de um time africano, aqui vai ser só porradaria, os caras vão correr pra caramba. Fiz questão de anotar isso aqui de outra cor, até em vermelho, porque a gente acha que qualquer seleção africana vai jogar dessa maneira e não necessariamente, né? Solidez defensiva, cede pouco aos adversários, não precisa se expor como faz contra as equipes africanas. Não, isso é verdade. Não necessariamente o Senegal vai jogar numa Copa do Mundo, ou se você está fazendo uma preparação para Euro, não necessariamente a equipe que você vai trabalhar vai jogar como jogou nas eliminatórias. Tem que lembrar que os grupos nas eliminatórias eram, às vezes, de seleções mais acessíveis. No caso do Senegal, por exemplo, ele jogou com seleções africanas mais acessíveis. Não necessariamente ele vai ficar só... Vai ser um time agressivo. Ele pode adotar uma postura um pouco mais defensiva, né? Aqui, ó. Não precisa se expor como faz contra equipes africanas. Ele pode utilizar os contra-ataques, né? Força pelo lado esquerdo. E sem a bola, bloco intermediário bastante agrupado. Então, meio campo tenta ser um pouco mais poluído ali em relação à marcação. Eu não fiz tantas anotações em relação ao Senegal. E é mais ou menos assim que eu tenho feito o meu planejamento para a Euro, tá? Eu gosto muito de saber, por exemplo, qual a porcentagem de gols marcados de cabeça para as equipes, escanteio de fora da área. Gosto de saber qual que é o PPDA das equipes. Sei que não são informações fáceis de se conseguir, mas a gente tem que obviamente, correr atrás, né? O PPDA eu pego muito no iScout, já expliquei essa ferramenta para vocês no meu curso.
as bolas aéreas, os cantos, chute fora da área, você pode utilizar o PDF de apoio que eu sempre compartilho com vocês. Forma de saída de bola, os vídeos do Rafa Oliveira ajudam muito. Se você tiver a condição de ver esses amistosos que está acontecendo agora antes da Euro, se você tiver a condição de tomar nota desses jogos, cara, não é tão difícil. Pega os melhores momentos, pega os lances de perigo. Como que saiu esse lance de perigo? Foi construído por onde? Por onde foi construído esse lance de perigo? Ah, começou do lado direito, o lateral foi conduzindo, terminou do lado esquerdo com finalização do ponta, o ponta finaliza com a esquerda, ou ele corta para dentro. Tudo isso faz diferença. Eu sei que talvez no seu nível agora, se você estiver num nível mais iniciante, você vai falar assim, não faz tanta diferença, mas mais para frente vai fazer. Toda informação é válida. Toda informação é válida. Então fica aqui o modelo, ó. Esse aqui é o do Equador. Eu faço mais ou menos assim. Grupo. Aí eu vou botando as qualidades em azul, deficiências em vermelho. Escrevo aqui. Faço um círculo, né? Você pode usar uma caneca para fazer esse molde. Fica a dica. Pode usar uma caneca. Né? E aí você vai escrevendo os nomes dos jogadores aqui dentro. Como que eles costumam conduzir com as setinhas. Geralmente o passe é para onde. Tem lateral que só passa para o lado. Tem lateral que busca, né, o lançamento na frente. Então, é assim que eu me preparo para Euro e daqui a pouco já começo a fazer também da Copa América. Vou escrever alguns artigos para a Betfair também da Copa América. Tenho que me especializar em algumas competições, algumas equipes. Vou ficando por aqui. O próximo encontro nosso pode ser no dia 14, na estreia da Euro. Talvez eu faça no dia 13, tá? Talvez eu faça no dia 13. Para não me complicar, porque dia 14 já tem estreia da Euro aqui. A não ser que eu faça de manhã. Acho que eu consigo fazer na quinta-feira à noite ou na sexta-feira de manhã. Tá bom? É isso. A gente vai conversando ao longo da semana. Coloquem aqui para mim se vocês têm alguma dúvida. Mas é mais ou menos isso daqui que eu faço. Utilizo os vídeos do Rafa, o iScout, SofaScore, Radar Esportivo, PDF de apoio, tudo que eu tenho à minha disposição. E claro, vejo muitos jogos. Vejo muitos jogos, faço muita anotação. Beleza? Vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que tenha sido uma boa semana de trabalho para vocês. Eu, como falei, foquei muito mais no back favorito. Só consegui pegar 2 gols essa semana. Não estou reclamando, não tomei nenhum, graças a Deus. E peguei um gol no overlimit aqui na Alemanha com a Grécia. Golaço do Pascal Gross. Não Grob, acho eu. Muito obrigado pela companhia, tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.